Fala galera, tá no ar mais um episódio do Hashtag de Sucesso, o podcast onde a gente troca ideia com quem tá fazendo acontecer nos bastidores do jogo da vida real. E hoje aqui o papo é com um cara que entende de grana, das doletas. A gente tá em Nova York, gestão de decisão como poucos. Danilo Fedel é o fundador da Sense Inteligência Financeira, cofundador da Sense Board e é um dos nomes que vem transformando o número em estratégia, dado em direção e o caos em clareza. Ele fala de finanças com visão de negócios, nada engessado, isso eu curto, porque engessar é uma coisa, nada técnico demais e realmente move sua empresa para frente. Danilão, que prazer ter aqui, irmão, em Nova York, tamo junto, um bate-papo vai ser bem bacana. Obrigado. E o bate-papo aqui é para você, para mostrar um pouco sua história, de onde você veio, o que você construiu, para essa galera que está seguindo a gente aí, essa molecada que olha um empreendedor de sucesso. Quem olha pra gente não sabe muito de onde a gente vem, né? Mas todo mundo tem uma história, e pra mim é uma honra estar aqui contigo. Eu também te admiro muito, viu, Eric? Você é um cara fora da curva. Você deixa as coisas leves, o ambiente leve sempre. Quando eu tô contigo fica mais legal, sabe? Então eu gosto muito de estar contigo. Igualmente, cara, você é um queridão pra mim aí. A gente dá muita risada junto, cara, que é o importante. Muita resenha. Sem dúvida. E assim, acho que a vida é feita de experiências, né? Experiências transformam em memórias, as memórias que ficam. E essas memórias criam novas crenças na gente. Todo mundo fala como crença, como um negócio ruim, mas tem as crenças boas também. Claro. E isso vai fortalecendo a gente. Quem me dera se alguém tivesse falado para mim, um dia você vai estar em Nova York, com um monte de empresário, com o presidente da empresa tal, isso, aquilo, fazendo um podcast. Não sei se eu acreditaria assim. Porque a gente vive um dia depois do outro e sempre fazendo o melhor, por isso que estamos aqui, né? Claro, com certeza, cara. Eu acho que a vida é isso. A vida a gente vai conectando pessoas boas, novas famílias pra gente, a gente perde alguns, né? E a gente vai entrando outro na nossa vida. Eu acho que isso é super importante. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que o bate-papo aqui é para saber de onde que veio essas memórias que você falou agora aqui, lá de trás. Vamos falar do Danilo ali, onde foi a mudança de chave dele ali, a mudança onde o disjuntor mudou, caiu de um lado e ligou do outro e falou assim, cara, eu acho que esse é o meu rumo. E eu queria entender um pouquinho da tua carreira, da sua experiência, de onde você veio ali e aonde que você mudou essa chave para entrar nesse mundo de finanças, que hoje é das pessoas que eu mais respeito quando falam de governança, de controladoria, de valuation. Eu falo, é o Danilo que vem na minha cabeça. E vamos lá, eu acho que conta um pouquinho aí pra gente, de onde tu veio. Eu sei que você é de Campinas, vamos lá, agora é todo seu. Bora aí. lá. Sou filho de empreendedor, mas também de professor. Meu pai deu aula no Senai há 14 anos. Pô, que legal. Ele dava aula de pneumática, hidráulica. E eu cresci também. Meu pai tinha uma usinagem, começou com um torninho e uma máquina de solda no quintal de casa. Que legal. E daí, aos poucos, ele foi indo, trabalhou na Bagaroli, uma empresa de fabricar cofre também. E assim por diante. E meu pai acreditava muito que cabeça vazia era a oficina do diabo, essas coisas aí, né? Então, a gente sempre trabalhou muito cedo, assim. Com 8 anos de idade, fui vender salgadinho na rua. E com 11 já fui ajudar meu pai na empresa. Ele me dava uma lima, né? Me dava algumas coisas ali para rebarbar peça, para cuidar de peça. E eu, meus irmãos, meus primos, sempre a gente trabalhou muito cedo. Cresci na empresa, principalmente chão de fábrica, adoro fábrica. Hoje a gente atende o mercado de serviços, comércio, produtos, né? Manufatura, distribuição, mas principalmente a indústria. Porque eu cresci nela. A gente tem uma facilidade com a indústria por causa da minha vivência. 11 anos já fui trabalhar na empresa, virei office boy, e aí foi. Um dia eu já era quase adulto, acho que eu já estava com 18 para 19 anos. A gente pegou um comprador da empresa, meio que roubando, assim, pedindo bola, né? Lá no Brasil. Infelizmente isso é uma prática.
E foi ali a primeira vez que eu fui para um escritório. Eu não sabia muito sobre tributação e para comprar você tem crédito de imposto. Ali eu comecei a aprender um pouco sobre tributação. Eu sempre fui muito bom em exatas e daí nisso eu já cursava física. Eu fiz física pela Unicamp, me formei em física pela Unicamp, a Universidade de Campinas. Até que meu pai, com 26 anos, hoje eu tenho 43 anos, meu pai veio a falecer e eu e meus irmãos, eu sou caçula de 4 irmãos, eu e meus irmãos que a gente começou a administrar a empresa, assim, da família. Eu mais na parte de supply chain, na parte de suprimentos. Daí, na sequência, eu já fui para o comercial, quando meu pai faleceu, porque um braço direito do meu pai, o João, tem um carinho muito grande por ele saiu também, e eu que fui para o comercial. Comecei a vender para Procter & Gamble, comecei a vender para grandes companhias, no qual eu também comecei a entender o jogo dos grandes, porque todo momento eu estava dentro dessas grandes companhias que eram nossos clientes, assim dizendo. E por eu falar já inglês, a gente começou a exportar e tudo mais, e a empresa começou a crescer muito. Mas a gente fazia uma gestão por fluxo de caixa, que é uma prática, hoje, segundo o Sebrae, 93,8% das empresas do país, PMEs, são administradas por caixa. Tem dinheiro no caixa, tá bom, não tem, não tá bom. E era assim que a gente também era gerido. E eu lembro que um dia eu voltei de um cliente na Venezuela, a Procter & Gamble na Venezuela, eu voltei e o salário não estava na minha conta. Eu cheguei para o meu irmão mais velho e falei, vocês esqueceram de me pagar. Eles falaram, não esquecemos não, a gente não tem dinheiro. A gente está pedindo mais um empréstimo, assim que as coisas melhorarem, a gente te paga. E daí eu falei, cara, como assim, né? E eu queria entender mais, mas eu não sabia muito de gestão. Ali a gente já passou por algumas crises e eu fui fazer Fundação Getúlio Vargas, MBA em Gestão Empresarial e tentar aprender um pouco sobre gestão empresarial. Ali que eu soube o que é um DRE, ali que eu soube como que realmente se vê o resultado de uma empresa e tal, mas eu só tinha a teoria. Na prática, eu não tinha quase nada. Então, com a ajuda de amigos e tudo mais, inclusive de outros cursos que eu tinha feito, a gente começou a montar os primeiros indicadores da empresa para saber onde que a gente está errando. E nisso chegava 1 milhão de motinha lá em casa, lá na empresa, batendo com um protesto. Nossa. A gente já estava devendo para o mercado todo. Meu nome já estava negativado, dos meus irmãos também. Nossa. Até que, por eu ter sido o único que estudei isso, não necessariamente que eu sabia, meus irmãos e minha mãe falaram, então você administra. E eu, por 2 anos, fiquei na gestão da companhia. E daí a gente inverteu todo o cenário, a gente quitou, limpamos os nomes, a gente começou a arrumar toda a operação da empresa. E todo mundo perguntava, vocês deviam para todo mundo e agora vocês estão bem, o que aconteceu, né? E meus irmãos me apoiaram muito, eles falaram, o meu irmão mais novo, Danilo, ele aprendeu lá como que faz para realmente fazer a gestão de uma empresa. Ali a gente entendeu porcento de custo por canal, por produto, a gente entendeu a margem de contribuição, a gente entendeu uma série de coisas. Mas só que eu sabia que eu não iria conseguir chegar para meus irmãos mais velhos, para os meus irmãos mais velhos, para pessoas que tinham 20 anos de empresa, pessoas muito mais velhas que eu, chegar e falar, tá errado dessa maneira. Você não pode, é uma arrogância. Então, o que a gente fazia? Qual que foi o método que eu utilizei? Fiz muita aula, fiz palestras, treinamento com todo o time de tudo que eu aprendia. E daí eu criei um monte de PowerPoint, apostila, criei tudo. E quando eu ensinava a eles, todo mundo pensava junto e todo mundo mudava o modus operandi nosso. E aí a gente pagava o mês e pagava um pouquinho do passado. Pagava o mês e pagava um pouquinho do passado. Em 2 anos a gente limpou todo o nome, a gente arrumou toda a empresa sem precisar de R$1 de capital de terceiro. E ali a Ciesp, dentre outras instituições, falaram, vocês ensinam outros empresários, você ajuda outro. E eu sempre ajudava no quintal de casa, ou no quintal não, na frente de casa tinha uma salinha lá, eu falava, traz uma cervejinha ou alguma coisa, a gente senta, traz um pendrive, eu vou passar tudo para ti e vou te ensinar. Até que um dia minha esposa chegou em mim e falou assim, amor, você tem que cobrar, tá todo mundo usufruindo de ti, nada contra, mas é um tempo que você tá privando da sua família. Daí eu lembro que eu cobrei a primeira pessoa R$600. Ela me deu 3 cheques de 200.
E daí eu ensinei tudo para ela, passei no pendrive, passei minhas planilhinhas muito loucas. Falei, ó, você tem que preencher assim, você vai ver regime de caixa, regime de competência, você vai ver tudo e daí você vai começar a entender melhor a sua empresa. Ali, a pergunta que não queria calar de todo mundo era aonde estava o meu dinheiro e se realmente eu estou gerando riqueza. Isso é muito louco. E ninguém sabe. Mas ainda nesse momento você estava na empresa do seu pai. Da minha família, mas só que à noite eu fazia isso. Ah. Ou finais de semana. Até que um dia, meus irmãos falaram, ó, agora que as coisas endireitaram tudo, vamos cada um seguir nosso rumo, a gente contrata uma headhunter. Por quê? Porque eu brigava muito com os meus irmãos. Como eu sou caçula, é muito difícil você ficar falando para quem é mais velho que você o que deve ou não fazer, não pode gastar, cuidado com isso, a gente vai contratar, a gente vai demitir. É um pouco complicado hierarquicamente. Exato. Até a constelação familiar sistêmica fez muito sentido para mim no momento. Foi isso que me ajudou. E daí todo mundo saiu, a gente contratou um cara muito legal, uma headhunter contratou. E ele até hoje, até pouco tempo atrás, que ele estava na empresa, agora trocou a governança da companhia, ele assumiu a gestão com os mesmos indicadores que eu criei naquela época e cada um foi viver sua vida. E eu virei professor, mas só que professor de empresários. E daí toda hora chegava um empresário e eu ensinava para ele os métodos de finanças e tudo mais. Na sequência, gostei tanto. Fui fazer vários outros cursos, fiz Accountability em Harvard, voltei, fiz mestrado e pós-graduação em MBA, em M&A e Equity, na PUC, Rio Grande do Sul, e assim por diante. Desde então, nunca parei de estudar. Hoje, a gente se transforma. Aí que mudou a sua mudança de chave ali. Você é formado... Qual que é a sua formação? Eu sou físico de formação. Você é físico? Eu sou físico. E eu sempre dei aula de física também para outras pessoas. Meu Deus, quando a física na época da escola eu corria, cara. Era a matéria que eu mais tomava porrada. Eu falava, meu Deus, eu era bom de matemática, mas física eu não sei. E aí tu era físico, aí você viu... Aí, na parte da jornada do empreendedor, né? Então, avaliando de fora, essa jornada você... Teve um problema, você testou lá com seus irmãos, tomou porrada, porque o irmão caçula sempre, o que esse moleque tá falando? Esse moleque não saiu nem das fraldas, agora eu já tô, não sei, aquela história, né? De tomar uns petelecos desde moleque e sempre tem aquela hierarquia na família. Aí tu foi, e aí aplicou, criou metodologia, viu onde era o erro, mudou interno. Aí, óbvio que você não poderia falar pros seus irmãos e falar assim, pô, você tá errando aqui, aí você criou treinamentos lá para poder a pessoa refletir. Você não podia falar para os seus irmãos que eles estavam errando, mas aí você juntava todo mundo ali, fazia o treinamento e falou, cara, aí esse cara saiu e falou, pô, o moleque ele tá falando alguma coisa que faz sentido e eu fiz bastante coisa errada para o caixa da empresa tá assim. E aí tu começou a formatar uma metodologia que aí talvez a tua virada aí, que você viu? Falou, pô, esse negócio de física não é para mim não, o negócio aqui... Pode ser que te ajudou por questão dos cálculos. Me ajuda até hoje, Eu imagino. Você não faz ideia. Eu imagino. Para mim eu ainda não consigo ter esse conceito, mas assim... Não, tô brincando, é importante, é que assim, eu sempre fui ruim em física. Mas aí foi ali que você teve a mudança de chave, que você falou, cara, eu acho que meu negócio aqui é finanças. Eu acredito que deve ser um dom ou uma necessidade, eu não sei, de ensinar algo muito difícil de uma maneira fácil. Então, por causa da física, eu tive que fazer isso. Então, eu sempre tive exemplos muito lúdicos sobre a física para ensinar outras pessoas. Assim como em finanças, isso acontece muito. Tanto é que o ano passado, o ano 2024, foram mais de 50 palestras, inclusive aqui nos Estados Unidos. Eu tive momentos muito bacanas em Moçambique, em outros países e tudo mais, no qual, por causa dessa maneira de eu explicar um negócio que, em tese, também não é tão trivial e tão legal, né? As pessoas não falam, nossa, acorda no dia seguinte e fala, que legal, quero aprender sobre margem de contribuição, meu break-even, quero calcular... % de custo, valor hora de cada colaborador. Ninguém acorda. Não. Todo mundo acorda falando assim, quando que eu faço para vender mais? Chato.
Marketing, o máximo ele quer saber lá o lucro dele. Quanto que eu vou receber no final do mês? E eu tenho vários exemplos que na física eu trago para... Na ciência, por exemplo, eu trago para o empresarial que é perfeito. A própria riqueza. A riqueza eu falo que ela é que nem o estado da água. A riqueza ela tem 3 estados, assim como a água. A água ela está no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. Vou até A anotar riqueza isso aqui. também. Qual que é a riqueza líquida? É o dinheiro no caixa, é o estoque, recebíveis futuro. Isso daí é uma riqueza líquida, você consegue ver ela. E a riqueza sólida? A riqueza sólida são os ativos imobilizados que você tem, como carros, bens, imóveis. Isso é a sua riqueza no formato sólido. E no formato gasoso? É o intangível, o valor da marca, o valor do branding. Então, quando você traz tudo algo da física, da ciência para finanças, fica muito mais fácil entender. Hoje o empresário ele só está olhando a riqueza líquida. Se tem dinheiro no bolso, ele está bem. Se não tem, ele não está bem. Ele esquece que aquele carro que ele comprou com a riqueza dele. Os filhos dele estudaram com a riqueza que gerou. Então o valor de uma empresa, quanto que custa, quanto que uma empresa vale? Uma empresa vale, o valor de mercado dela mesmo também é chamado no mercado internacional de valor residual. Por que valor residual? Porque o valor mesmo você adquiriu durante a sua vida, durante a sua empresa. Você não pode esquecer disso. Quem que gerou? Para onde você foi? O que você aprendeu? Quantas famílias foram criadas por aquilo? Essa é a real riqueza de uma empresa. E claro, daí você vende pelo valor residual. É o que mais pessoas irão fazer com essa empresa a título de valor futuro. Tudo isso existe na física também. Então tem várias coisas que você entende hoje do mundo, da ciência, você traz para o empresarial e super se conecta. Que legal. Ó. Legal pra caramba, né? Não, olhando por essa base aqui ficou até mais fácil para mim. Eu até interessei um pouco. Lei de Newton. Isso não é muito legal? Primeira lei de Newton, inércia. Exato. É muito mais difícil gastar energia, né? Você gasta muito mais energia para um corpo sair do estado parado para o estado de movimento do que manter em movimento. Uma startup é isso. Uma empresa do zero é isso. Você gasta muita energia. Um produto novo é isso. Exatamente. É a primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Se você tiver várias massas, a sua força é limitada. Você não vai conseguir acelerar nenhuma. Então é aquele cara que ele tem um monte de negócio, mas nenhum anda direito. Batata. Eu entro numa controladoria e eu falo, você tem esse produto, esse, mas sua força é limitada. Se você empurrar várias massas ao mesmo tempo, nenhuma vai atingir a aceleração que você quer. Então você tem que unificar a força em uma ou outra massa só e ponto. Segunda lei de Newton. E terceira lei de Newton. Força que você exerce sobre um corpo é a mesma força que exerce sobre você. Se você exercer muita força sobre um corpo, você vai se desgastar e isso vai arrebentar você também. Porque a força contrária vai vir também. Então você tem que dosar essa força. Pronto, as 3 de Newton estão dentro da empresa. Boa, essa é boa. Até anotei, pô. E deixa eu te fazer uma pergunta, Danilo. E qual foi aí aquele momento... Não, deixa eu voltar uma pergunta antes. De onde surgiu a ideia da Sense? Porque você teve ali aquele momento ali de tomar uns petelecos dos seus irmãos lá que estavam falando, esse menino tá cheirando leite, tá querendo fazer mudança aqui e tal. E aí você começou a entender que as pessoas estavam te procurando e realmente aquilo que você estava fazendo, você estava servindo ali, impactando a vida das pessoas para o bem, direcionando, porque é aquilo que você disse, né? 93% das empresas, segundo o Sebrae, as pessoas controlam a empresa com a caneta aqui atrás da orelha. Eu costumo dizer assim, é igual padaria, né? Põe aqui assim, ó, e aí o cara vai, faz as contas aqui, aí vê que tem dinheiro, beleza, vou pra praia. Não tem, eu seguro. E é mais ou menos aí, não sabe o que é um DRE, não sabe o que mistura DRE de fluxo de caixa, ele olha... E aonde você... Aí como você começou a direcionar empresários, amigos, próximos, que você começou a impactar, e aí você falou, pô, aonde que veio essa mudança de chave? E eu acredito que é ali que surgiu o nome da Sense, né? E aí, me explica um pouquinho ali, como que surgiu a Sense. Tá. Inicialmente eu tenho que honrar o primeiro nome. O primeiro nome da empresa se chamava Prosperi. Prosperi?
Prospere. O que aconteceu? Outros empresários, inclusive empresas que forneciam para a Embraer, ali de Campinas, começaram a me procurar, me ajuda, me ensina meu time aqui também. Porque eram amigos do meu pai, isso, aquilo, mesmo meu pai depois de falecido. Que ano foi isso? Tipo, que eu falo... 2016. 2016. Isso. E daí sempre eu ensinava eles, daí todo mundo perguntava, mas o que você faz? E minha esposa, na época, ela já era coach, já era terapeuta. Ela também perguntou isso, amor, o que você faz? Eu falei, eu ensino finanças. Tá, mas ensina finanças pra quê? Eu falei, se o cara entende de finanças, ele não mais vive o passado, ele consegue modelar o futuro. Tá, mas pra quê? Se ele sabe os números dele, modela o futuro, isso diminui muito a ansiedade dele, né? Tá, mas pra quê? Eu falei, ele consegue agir muito mais racionalmente do que emocionalmente. Uhum. Logo, ele tem uma gestão muito mais leve. Ela falou assim, então sabe o que você vende? Você vende leveza, tanto que o logo da minha empresa é uma pena. É verdade. E daí é por isso. Então ela falou assim, amor, é isso que você leva para o mercado. Você leva leveza. Você não leva finanças. Finanças é uma das ferramentas para levar leveza, assim como entender o valor da companhia, entender o modelo de gestão. E ali a gente criou o nome Prospere, depois, mais para frente, a gente foi obrigado a mudar, porque eu não tinha registrado o nome. Já existia esse nome? Já existia. Mas foi muito legal, porque a Sense, ela remete à sensibilidade, à sensação, a uma experiência, que é essa vida, é essa jornada do empresário. Então, e o nosso slogan registrado é Let's Make Sense. Tem que fazer sentido, senão não faz... Senão não tem nexo você ter. Senão não faz sentido. Senão não tem nexo você ter uma empresa. A empresa ela é a extensão de um propósito de uma ou mais pessoas. Qual? Servir. Ponto. Então, quando a gente entende isso, qual que é a servidão daquela empresa, fica muito mais fácil mensurar, medir, que são indicadores financeiros, propriamente dito. Exato. E automaticamente fica mais fácil trazer prosperidade. Ali, ensinando um ou outro, começou a encher. Minhas planilhas de Excel, isso, aquilo, começaram a rodar muito pelo mundão. Até que um dia um cara me liga e fala assim, viu, tô com uma dúvida numa planilha assim. Daí eu falei, mas quem é você? O cara falou, não, porque essa planilha, meu amigo que me passou. Daí eu falei, como assim? Né? Daí minha esposa falou, de novo, minha esposa é sensacional, ela falou, amor, a gente precisa transformar essas suas planilhas em um software de BI financeiro e tal. Daí eu falei, mas como? Daí a gente contratou alguns técnicos para isso, né? Programadores e tudo mais. E desde então nasceu também o SenseBoard, que é o nosso sistema, que hoje do seu celular você consegue ver em tempo real tudo isso de uma empresa. Então aqui nesse momento, que aí o momento que você percebeu que a inteligência financeira era mais do que a planilha, né? Porque a planilha funciona, mas a planilha funciona até, eu digo assim, ponto. Sei lá, os 30 do segundo tempo. E às vezes mais 15 minutinhos ali do segundo tempo no game pode mudar, porque a informação e ali, então, quando você entendeu que ali era a chave do crescimento da Sense, sair de uma planilhinha, que eu até brinco às vezes, eu falo que planilha é ERP, né? Planilha o Excel resolve o problema até as 30 do segundo tempo. E ali foi a virada que você entendeu que foi a chave do crescimento aí para você falar, cara, eu preciso tirar a Sense de um formato que meio que planilhinha ali, que segura a estrutura de um tamanho e você não tem escalabilidade. Aí tu pensou nessa virada. Na verdade, também tem um lance assim. Isso serve para tudo nesse mundo. A ferramenta ela tem que ser inversamente proporcional ao conhecimento. Eu vou explicar. Qual que é o conhecimento do brasileiro em finanças? Muito, muito raso. Então ele precisa ter uma ferramenta muito, muito boa para não exercer muito do empreendedor ou do colaborador. Uhum. Se ele tem muito conhecimento, muito mesmo, que é raro hoje, um CFO muito inteligente, isso aqui não é qualquer um que consegue pagar um cara desse,
Daí um Excel tá tudo bem, ele resolve. Mas quem hoje tem um belíssimo profissional ali, à frente das suas finanças? Ninguém. Então eu preciso dar uma boa ferramenta. Eu brinco que é que nem a motosserra. Se o cara é muito bom, você pode dar um machado, ele vai amolar bem, ele vai conseguir tirar a árvore do chão. Agora, se o cara nunca cortou uma árvore na vida, você tem que dar uma motosserra para ele. E eu falo que o SensiBoard ele é a motosserra hoje da nossa sociedade. Eu consigo, mesmo a pessoa não tendo nenhum conhecimento, somente fazer um lançamento de entradas e saídas no plano de conta certo, que isso a gente ensina bem rapidamente, ele consegue ter todos os indicadores. Ele tem mais de 70 indicadores e modelagem de resultado futuro, tudo através de tecnologia. Então, eu criei uma motosserra para uma pessoa não precisar ter no time dele pessoas caras e extremamente estudadas, entende? Porque isso é raro hoje, infelizmente. Infelizmente mesmo. É muito ruim para a nossa sociedade isso, mas é a verdade. Que legal. Então, ali foi quando você entendeu que você poderia escalar, colocou o SensiBoard, tirar de planilha, inteligência. Então, hoje o SensiBoard, ele suporta desde PMEs até empresas grandes portes, porque hoje... Me explica como funciona o SensiBoard. Ela conectam via API algum sistema? Ele conecta com todas, pelo que a gente já conversou antes, conecta todas as plataformas aí conhecidas de mercado. Tem 3 maneiras de você usar o sistema, o SensiBoard. A mais comum, que eu também a sugiro para todos, é via API, ou seja, faz uma integração do sistema com o sistema do cliente. Isso leva, dependendo do sistema, 24 horas. Então é um negócio muito rápido. Que legal. E daí do celular ele começa em tempo real a ver toda a saúde financeira dele. Para alguns sistemas muito, muito complexos que existem no mundo, que pode chegar a levar 3 semanas para fazer essa integração. Mas uma vez feito, pronto, em tempo real, você tem tudo na sua mão. Esse seria o melhor dos cenários. Porém, existem empresas muito pequenas que ainda mal têm um sistema e daí elas podem alimentar diretamente no SensiBoard. O SensiBoard, inclusive, tem emissão de nota, tem tudo. Ele tem lá um básico que você não precisaria, talvez, de um outro sistema. E existe um terceiro método, que são para sistemas diversos, onde ele faz um depara, e daí eu faço um upload manual todas as segundas e quintas, segundas e sextas, a própria pessoa faz porque ela integra de várias contas, principalmente empresas pequenas utilizam dessa maneira, porque nem tudo está sendo contabilizado. Para você que tem contabilidade sabe disso que eu estou falando. Então, automaticamente, ele precisa pegar de várias fontes e colocar tudo dentro de uma mesma área. Legal, pô, que bacana. Então, o SensiBoard, resumindo, ele mostra a foto da minha empresa online aqui no celular. Pô, que legal. Depois eu vou colocar a foto aqui, pessoal, para o pessoal dar uma olhada aqui como que é os indicadores aí do SensiBoard. Que legal. E falando aí de gestão financeira no mundo, já que a gente está fora do Brasil aí, no mundo real aí, falando no mundo como um todo. Cara, você como um grande financista... O que você enxerga? Qual o maior erro que você vê sendo repetido nas empresas hoje? Que assim, é engraçado, né? Quanto mais tempo você vai... Eu sempre falo, né? Quanto mais você vai ficando calejado, você parece um doutor. Você tá filtrando. A hora que você passa para fazer a triagem, você já sabe, às vezes, já o que está acontecendo só com 3 palavras, 4 palavras. E assim, quais são o que você vê que essas empresas, elas vem sendo repetido por empresas todos os dias, assim, sabe? Coisas básicas, fala, cara, isso aqui eu vejo que é o que todo lugar que eu ponho o pé acontece. Isso é uma pergunta boa, porque eu sempre falo, o básico, se você não cuidar do básico da sua casa, tu não vai conseguir arrumar o telhado. Eu costumo dizer que é a mesma coisa numa empresa, nas finanças. Hoje, eu vou contar um dado aqui para ti, que é um pouco assustador. Eu tenho clientes, eu não posso citar nomes, claro, mas que faturam acima de bi. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele está em 20 países, com 600 filiais. Eu tenho clientes muito grandes, como eu tenho cliente que é dono de, sei lá, uma única clínica com um único médico, ou é um advogado autônomo, por exemplo. Eu tenho cliente de todo tipo.
todos eles têm um viés de que gestão financeira é contas a pagar, contas a receber e ter indicadores. Isso não é finanças, propriamente dito. Claro. Isso é tesouraria. Gestão financeira mesmo é feita por um financista. O que é um financista? Um cara que faz modelagem de resultado futuro. Gestão, você tem indicadores, já aconteceu, é passado. Exato. Agora, com base no meu planejamento futuro, quanto que eu quero de EBITDA, lucro operacional, quanto que eu quero de margem por produto, por canal, com base na minha modelagem futura, eu medindo, aí sim, propriamente isso é finanças. E por que é chocante isso? Porque todo mundo acreditar em empresa grande tem isso. Não tem. Não tem. Existe um negócio que é importantíssimo a gente saber. Uma vez, eu peguei um dos maiores empresários do país e ele me disse uma frase que é verdade. Ele falou, quanto maior a empresa, maior a bagunça. Sempre. Sempre. Quanto maior a empresa, maior o passivo. Sempre também. Tem certas coisas que é factível e não tem como falar que não é, porque é isso que a gente vê. Então, as pessoas, desde uma pequena empresa como uma grande, ela não tem modelagem de resultado, ela não tem planejamento orçamentário, ela não tem CAPEX, ela não tem ali diretrizes a título futuro. Todo dia é um dia diferente, a ansiedade dele bate picos, ele tem burnout, ele tem isso, ele tem aquilo, os executivos estão morrendo nas empresas, porque não tem finanças, não tem, ninguém tem finanças. Hoje, julgo dizer que principalmente PME, menos de 3% da população empresarial tem finanças. O que eles têm é tesouraria. E grandes empresas, daí esse valor já é um pouco maior, uns 30% tem finanças, os outros 70% não tem. Tá? Então, por isso que, graças a Deus, assim, é bom para mim, mas é péssimo para nosso país e para a nossa sociedade, a Sense faz fila de gente aguardando a gente para fazer a controladoria deles. Que bacana. Eu costumo dizer que, complementando o que você disse, uma empresa que não tem planejamento financeiro, uma controladoria bem feita, aí quando entra os financistas, é o bombeiro financeiro, porque é o que você é. Você chega jogando água onde tem fogo, e é todo dia isso. Enquanto não tem uma estratégia bem definida, tu vira bombeiro financeiro. Até apagou a água, aí fica só a fumacinha, aí tira aquela pressão do fogo, e aí tu começa a direcionar o empresário, sentar, fazer estratégia, realmente se aquele produto, a margem... É porque é engraçado, né? Às vezes, eu tô ganhando dinheiro com esse produto aqui. Aí você fala, Aí quando você põe na conta, você fala... Você já deve ter visto. A todo momento. Isso aí é uma... Não, isso aqui é o meu produto que tem a maior margem. Eu falei, é mesmo. Aí tu põe lá, aí você vê lá, você fala, como assim, cara? Não é bem... Veja bem, né? Não é bem por aí. Mas é isso, é como você falou. Eu acho que hoje o empresário ele tem que ter essa divisão de que é a tesouraria e realmente o financista que vai projetar futuro, vai direcionar a empresa de acordo com qualquer movimento que acontecer no mercado hoje. Suas estratégias têm que mudar. Essa briga que estava acontecendo aqui do Trump, tem empresa que da noite para o dia poderia acabar, diluir. É verdade. Por questão de briga, de guerra de impostos, guerra da China com os Estados Unidos. Então, assim... Isso, a tesouraria, igual você disse, não vê. Não vai ver. É igual assim, a tesouraria tá... Enquanto a tesouraria tá... Às vezes a tesouraria tá lá tá em janeiro, final de janeiro, a tesouraria ainda tá vendo os indicadores da virada do ano, da champanhe. Não é? Um mês depois, tá lá falando o que aconteceu lá no... Cara, já passou, o pernil já foi. E se não for rápido esse direcionamento, o negócio desliza. Frente a cada mudança, seja econômica, social... É sentar e refazer, porque não está escrito na pedra, não existe isso, também é uma crença muito grande. Hoje, uma coisa que muda bastante o planejamento orçamentário é o emocional do dono, dos fundadores, da governança da empresa. Por isso que também a Sense tem um trabalho terapêutico, minha esposa é terapeuta e consteladora familiar sistêmica, junto aos empresários. Por quê? Às vezes tem planejado, tem a tesouraria, tem o finanças, mas ele tem aqueles espasmos de acordar e tipo, hoje eu quero não sei o quê, hoje eu vou comprar um carro novo para frota, hoje eu não sei o quê. Porque a vida toda ele geriu o negócio dele
pela emoção. Então, por mais que você implante, mais de 68% da tomada de ação, de atitude do empresário é com base na emoção e não na razão. Então, mesmo quando você coloca a controladoria, se você não trabalhar o dono, ele muda todo o rolê do negócio ao longo do ano 3, 4 vezes. Então, por isso que é legal ter um financista, ter um controller interno, que ele está sempre monitorando também as ideias do dono. E dono de empresa não tem que saber o que ele vai fazer, ele tem que saber o que ele não vai fazer. Exato. É isso, né? Exato. Legal, cara. É isso. Eu sou super. Assino embaixo o que você disse, porque gosto do tema, é meu core também. E conta, além do seu case que você teve aí com a tua família, com a empresa familiar, o case que virou ringue, que você deve ter apanhado bastante ali, que eu imagino. Porque eu também tenho algo parecido. Nossa, eu também vim de empresa familiar assim, era o caçula e era bem difícil com meu pai. Mas tem algum case especial que você falou, cara, todo mundo deve ter, né? Uma coisa que você falou, nossa, isso aqui eu impactei muito e eu tirei essa empresa daqui. Óbvio, você não precisa falar, mas com ações assim que você colocou na prática, falou, cara, eu mudei a vida dessa pessoa. E é igual você falou, o dono não tem que saber, o dono da empresa, ele não tem que saber o que fazer, né? Ele tem que tocar ali a estratégia que o financista e o controller direciona e de acordo aí com todos os indicadores que você tem aí do passado, projetando o futuro. Mas me conta um case que você acha super especial, assim, talvez uma empresa pequena, porque é legal, essas empresas pequenas às vezes ficam no coração, né, cara? Sim, sim. No começo da minha carreira ali, frente à Sense, quem me dava moral? Eram empresas que estavam na dor, numa dor muito grande financeira. Então, mesmo eu não sendo conhecido na época, me davam a oportunidade. E eu lembro que uma empresa lá no começo, que fazia identidade visual e tudo mais, ele já estava negativado, ele já estava com o nome sujo e tudo mais, e ele trabalhava pelo regime de caixa. Até que eu mostrei para ele o que é um regime de competência, como que vê o resultado, parte desse resultado vira caixa, parte dele vira para pagar o passivo e assim por diante, né? O que é um passivo, o que é um ativo, o que é o patrimônio. E eu lembro que eu fiz todo um treinamento com ele. Na época, o trabalho foi bem enxuto com ele. A gente criou ali, eu não tinha o sistema, não tinha Senseboard, a gente criou um monte de planilhinha para ele e passou. Passou, ele foi recuperando, ele pagava um mês e um pouquinho da dívida do passado, ele também limpou o nome, tudo bem. Semana passada, antes de vir aqui para Nova York, eu acho que eu posso falar o nome dele, porque ele fez um depoimento. Que legal. E tá na minha rede social, tá no meu Instagram, Danilo Fedel. O Rodrigo Zingoni quer vir aqui te visitar, minha secretária falou. Eu falei, Rodrigo Zingoni? Eu conheço esse cara. O cara é sensacional, sensacional. Ele chega lá com um presente, um quadro gigante, que ele fez na mão, puxou com linha. Legal. Um monte de preguinho com linha, ele foi passando e fez minha caricatura na linha, 4.000 metros de fio. E você precisa ver que coisa mais linda. Eu fiquei tão emocionado. Eu falei, que me dá a honra de você me dar isso, Rodrigo. E depois de tantos anos te ver, te vi em 2017, estamos em 2025. Falou, você mudou minha vida. Você não sabe ideia de quando você mudou. E ali para mim foi, sabe, foi bem chocante, porque às vezes a gente não sabe o impacto que a gente gera. E a gente gera impacto. Tem vários casos muito bacanas, eu ganho um presentinho toda hora, mas esse caso é de 2017 e o cara lembrou de mim agora, cara. 8 anos depois. 2017 para 2018. Ainda era Prospere, não era nem a Sense. Então, tem vários casos assim. Eu tenho casos de empresa muito grande, como uma empresa de bebidas, que ela tinha a pinga, ela tinha o energético, ela tinha várias coisas. E a gente viu que a linha de energético era muito mais rentável que qualquer outra linha, qualquer outro produto. Uhum. Mas estava na história da empresa que começou com a pinga. Tinha que abrir mão com aquilo. Faz um
um monumento bonito para honrar que foi aquilo que começou, mas não precisava mais ter aquele produto para poder. E só nessa mudança de chave que demorou ao longo da controladoria, a gente descobriu todas as margens por produto, por canal e tudo mais. Só nessa mudança de chave teve um impacto de, assim, ao longo de um ano de mais de R$ 1 bilhão para a companhia. Caramba. Então eu tenho desde mudanças muito grandes na minha história, como mudanças muito pequenas, mas todas muito significantes na minha vida. Eu imagino, o impacto é o mesmo, impacto para um empreendedor pequeno. Toda vez que entra um colaborador novo lá na Sense, um controller novo, eu chamo ele e falo assim, você sabe o que você veio fazer aqui, cara? Você não veio mudar uma empresa, você veio mudar as gerações futuras. Por quê? O impacto que a gente vai dar naquele empresário talvez não seja tanto. Mas os filhos dele já vão ter outra mentalidade, assim por diante, e a gente está construindo pedrinha por pedrinha numa nova geração. Se tem 4.000 famílias naquela empresa, eu só tenho 4 famílias naquela empresa, ajudando aquela empresa, a gente está ajudando 4.000 famílias. E é isso que a gente faz aqui. Daí pronto, a mentalidade de quem entra não se entra mais, porque nós, principalmente de finanças, exatas, a gente que é muito nerd, a gente tende a ser muito arrogante, tá? Eu falo por mim, eu também sempre fui, eu sempre me policio para ser o mais Zé Ruela possível, sabe? Por quê? Porque é o que somos. Somos só servidores aí de todo mundo e isso que é importante. Que legal, cara. E eu quando você fala isso, toca muito, que eu sempre falo, né? Eu acho que sempre, para todo mundo que eu liderei, eu sempre falo, cara, o que é um cara de sucesso na vida? É o que você tem na conta? Não. É o quanto de impacto você faz na vida das pessoas. A hora que você multiplica isso, sem pensar em grana, você é um cara de sucesso, porque as coisas retornam. E aí vem, as pessoas, elas te honram, e a energia boa atrai, né, cara? É uma coisa muito louca isso. E é aquilo, você agiu na vida de uma pessoa pro bem, assim, não importa o que você tem na conta, cara. Ninguém liga no final. No final, tu já perdeu teu pai, eu já perdi o meu. No final, fica só o legado e vão falar, cara, aquela pessoa me impactou. Por exemplo, seu pai já deve ter ajudado tanta gente. E alguém chega hoje e fala assim, pô, você era filho... Seu pai como chamava? Fedel. Era chamado de Fedel. Você era filho do Fedel, seu pai fez isso por mim. Isso. Cara, até hoje. Isso, até você vê, hoje. Esse é o legado. Esse é o hoje. verdadeiro homem de sucesso. Não que ele comprou a casa na praia, isso ninguém lembra, cara. Que ele não controlava as finanças, ninguém lembra, cara. Agora, o quanto ele impactou na vida. E eu sempre digo isso, então, quando você fala isso, eu acho isso muito legal. Porque por trás de uma empresa tem pessoas é uma coisa que eu sempre costumo dizer, não existe B2B, existe B2P. Quando você é business to people. No B2B, no final todo mundo assina contrato, a gente se conecta, a gente vai sair daqui, vai tomar um negócio ali aqui em Nova York, vamos tomar uma cerveja aqui, cara, e aí a gente vai falar, e a gente vai se conectar, isso. E quando a gente vira essa chavinha para os negócios, eu acho que é muito legal. Sai daquela coisa chata padrão, né? É pessoas ali, a gente tem que ser interessante com as pessoas, se interessar por elas ali, pela história, pela alma. Pô, que legal, cara. Legal. Eu sou suspeito, eu gosto muito. Legal demais. Pô, muito bacana. E hoje a Sense o que vocês estão pensando com a Sense? Hoje eu sei que tem o Keplito aí como sócio. O Keplito tá com você aí um bom tempo. Acho legal. Eu acredito que assim, essa dupla que se conectou tem um tempero muito bom, né? Ele é um avião nos negócios, você é o pé no chão ali que dá aquela... Opa! Segura um pouco aí que tá gastando um pouco de combustível. Ontem ficamos até tarde. Legal, que legal. Conversando também, eu e ele. Assim, a pergunta que sempre me vem à tona é como poder levar isso para muito mais empresas, para muito mais famílias. Essa é a questão. E sem perder a qualidade. Queira ou não, muitas empresas crescem muito, mas daí acaba perdendo a qualidade. O meu maior desafio atualmente é crescer sem perder a qualidade. De ter esse tato, eu contrato muito mais uma pessoa hoje
porque ela tem muito mais o perfil de relacionamento do que propriamente técnico. Técnico é treinado muito mais fácil, mas relacionamento é mais complicado você treinar. Então, ainda a gente tem aquele atendimento humano, né? É estranho a gente fala atendimento humanizado. Claro que é humanizado, tem que ser humanizado, é ser humano, não é ter humano, né? Então, para não perder isso, esse é o desafio hoje da Sense. A gente tem uma visão aqui de expansão muito legal, trabalhar em parcerias com empresas como a sua, como outras empresas, onde o conhecimento é similar e a gente consegue levar o método Sense, porque a gente tem todo o nosso método, é uma escadinha, o passo a passo, que você vai, tem toda uma apostila, tem toda uma literatura, tem toda uma cadeia de entregas ao longo da controladoria, que uma vez que esse método é ensinado, eu consigo replicá-lo em muito mais posições, em muito mais lugares, estados, países. Logo, eu consigo atender muito mais empresas e famílias, entende? Esse é o desafio, a gente vem modelando. Ontem à noite a gente modelou algumas coisas e cada vez mais a empresa já mais que duplica todo ano, desde a sua fundação. Hoje, graças a Deus, aí a gente já somos conhecidos como a maior empresa de controladoria de pequena e média empresa no Brasil. Mas esse título para a gente não diz nada. Eu ainda quero saber quantas famílias a gente está impactando. E eu ainda tenho muito chão para correr, eu ainda tenho muita grama para pastar, eu tenho muita coisa para fazer, Eric. Inclusive, conto com a sua amizade e ajuda para. Claro, a gente está na jornada, a gente está junto nessa jornada aí, a gente se conectou, cara, como pessoa inicialmente, como profissionais, e a gente tem uma jornada junto aí, pela frente aí, junto com a Equity Group aí, tamo junto. Sensacional. E o que a gente puder ajudar para impactar, eu sou uma pessoa que gosto muito de impactar para o bem nas vidas das pessoas. Sem dúvida. Gosto de... acho que eu sou um cara alegre, fora igual você, a gente tem um perfil bem parecido e eu acho que é isso. Mas na hora que a gente senta para fazer os negócios, as coisas têm que ser direcionadas para impactar na vida das pessoas, que é isso que no final o crédito vem. Eu sempre falo, estava com o Henrique aqui agora há pouco, ele que é uma pessoa sensacional na parte de finanças e eu costumo dizer, né... tudo que você faz aqui na vida impactando pro bem das pessoas, amanhã quando você subir, o Papai do Céu vai... Eu sempre falo que amanhã é igual ir no mercado, cara. Você vai lá, começa a pegar um monte de coisa, se o cartão não passar, quando eu acho que logo o céu é assim, é que os seus créditos não foram aprovados, ou você não gerou crédito lá, não teve crédito no passado. E eu costumo dizer que é isso, porque e quando você tem essa visão madura dos negócios, é isso, cara, porque fazendo com o coração, direcionando mesmo o seu time para impactar na vida das pessoas, esse é o maior golaço da vida. Pô, que legal, Danilo. Cara, eu tenho mais uma pergunta agora para... você pudesse deixar um recado direto, sem filtro aí para quem está empreendendo hoje, que está pensando, porque assim, muitos empreendedores, né, cara, é aquela história, eles sabe aquela coisa de começar errado? Eu sempre falo, tudo que começa errado, termina errado, e isso é antigo. É uma frase antiga, mas às vezes o empreendedor começa um negócio já de forma, daquela... mas faz assim porque eu vou ter um benefício, mas está errado. Então, assim, qual que é o seu, sei lá, o seu recado que você daria para falar assim, cara, cuida disso, cuida daquilo, se preocupa com isso, porque é importante isso, né? Você disse sem filtro, é isso? Sem filtro, acho que assim, a gente tá aqui num bate-papo mesmo, cara, é para falar sem filtro, óbvio, só não filtra política porque... Eu tenho um lema que quem me conhece há muitos anos sabe que esse é meu slogan também, que é coloca a fralda e vai. Qual que é a pegada? A pegada é que a fralda representa para mim? É o máximo de controle possível do que pode ser controlado. Mas 90% das coisas não podem ser controladas. A vida, a gente consegue controlar, eu sou de controladoria. No máximo 10%. E olha lá. E isso é muito ainda. Então vai dar merda. Vai dar merda de qualquer jeito, indo ou não indo. Então coloca a fralda, que é esse controle de 10%, e vai. Só vai. Porque vai dar merda.
de qualquer jeito. Mas saiba que você está indo na direção correta. E se der merda, você está preparado. Não, mas é assim, o mais engraçado de você coloca a fralda e vai é que assim, tu coloca a fralda, aí tu vai, tu veste uma roupinha bonitinha, aí tu tá em Nova York, aí tu vem demanda nova, você vai pro novo cenário da empresa, aí você tem que vestir a fralda de novo, porque vai dar merda de novo. Vai dar merda de novo. Cada estágio da empresa é um negócio Cada muito produto, louco, cara. cada contratação, cada nova empresa, cada relacionamento, a probabilidade da merda é muito grande. Então, Essa é a vida. Então o empreendedor tem que ter um pacotinho de fralda, e você sabe disso, é pai de 4 lá, Sou né? pai de 4 filhos, inclusive tem um de 1 fralda- aninho. Eu tenho um armário gigante de fralda que eu não sei se é pra ele ou pra mim. Bom demais, cara. Essa foi muito boa. Eu não gostei. Fralda, é isso aí. Vai dar Coloca a merda. fralda e vai. É isso aí, porque Esse cara, é exato. É Esse é meu medo, slogan. é inconstância, é mercado. E, cara, e no final você passa nos momentos. E você sabe o que eu tô falando. É. Quando você vai crescer na operação, e eu tava falando, você cresce a operação, você prepara a tua metodologia para aquele tamanho. Aí a sua operação tá aqui. Aquela metodologia que tu fez não serve mais para nada porque você tem que adequar esse novo momento. Quando eu comecei a pegar empresas realmente grandes para fazer a controladoria, eu vi que eles não mais ligavam para os resultados tanto assim. Aumentou 10 por milhões o EBITDA, aumentou 1%, aumentou 3, 4%. Eles não estavam nem aí com isso. Empresa grande não mais liga tanto para isso. Esse não é o foco da reunião de conselho. O foco da reunião de conselho é qual que é o tamanho do nosso risco. Porque quanto maior a empresa, maior o risco. Então, empresas muito grandes estão mitigando o risco a todo momento. A todo momento, o CAPEX dela, que é o gasto para o investimento, é para mitigar o risco e não necessariamente para fazer resultado. Resultado a empresa vai fazer automaticamente. Tem o departamento comercial com meta lá, tá todo mundo com meta, todo mundo vai entregar, a empresa vai crescer. O que, se ninguém olhar, vai crescer desproporcionalmente ao risco. Se você tem um colaborador, se você tem uma possível variável. Se você tem 1.000 colaboradores, você tem 1.000 possíveis variáveis. Se você tem um cliente, você tem uma possível variável. Se você tem 1.000 clientes, você tem 1.000 possíveis variáveis. Quanto mais variáveis você tiver, mais risco você tem. Se você não mitigar isso, você não está fazendo gestão. Boa. Mais fralda. Então é bom o pessoal que está querendo abrir empresa de fralda aí, ó. Geriátrica. Bom demais, cara. Bom, Danilo, muito bom estar aqui com você. Acho que, cara, que papo gostoso, sensacional. Pô, muito grato de você ter aceitado o meu convite aqui. Eu acho que papo legal demais. E, cara, você quer dar uma frase final aí, contando um pouco aí, resumindo aí? Eu sempre falo, né? Falo da hashtag de sucesso. Falo assim, cara, o que é o hashtag de sucesso foi para você? Ou que às vezes a pessoa não quer falar, porque às vezes fala, não quero. Óbvio, você teve um baita aí para mim, eu colocaria hashtag sucesso, Sense Board, que é um baita case. Mas às vezes a pessoa fica assim, não quero falar disso, eu não quero me colocar uma hashtag de sucesso. Mas assim, se você tivesse que colocar uma hashtag de sucesso na tua vida, ou se você daria um direcionamento, ou um direcionamento para os empreendedores atuais, o que seria uma hashtag de sucesso assim que você entende aí, que foi a virada de game, ou uma indicação para eles, assim, para estar aplicando na vida? Para mim, acho que a hashtag de sucesso certamente é o equilíbrio. É o equilíbrio família, saúde, empresa. Hoje não dá para ter, você não vai mais ter nota 10 em nada e tá tudo bem. Se tiver nota 5, mas que seja 5 em tudo. Isso para mim vale mais do que ser 10 em alguma coisa e tá pecando com as pessoas que eu mais amo, que é, por exemplo, com meus filhos, ou com a minha esposa, ou com meus amigos, meus colaboradores. Então, eu não tenho mais a ambição de ter 10 em nada, mas que, independente a nota, seja a mesma nota para tudo.
Então, para mim, eu acho que o hashtag de sucesso da minha vida e dos clientes que eu admiro, das empresas que eu admiro, é o equilíbrio que eles têm. Para mim, esse é o ponto ápice da vida. Pessoas em desequilíbrio adoecem, seja mentalmente, fisicamente, famílias, empresas adoecem, tudo que está em desequilíbrio adoece. Então, a palavra-chave para mim do hashtag de sucesso é toma cuidado com o equilíbrio. Pô, que legal, cara. Legal demais. Bom, tamo junto. Obrigado aí. Obrigado pela essa visita aí ilustre aqui em New York City. Foi show de bola o bate-papo. E Danilão, cara, onde que o pessoal consegue encontrar você nas mídias sociais? Você, a Sense Board? O nome da Sense chama Sense Inteligência Financeira. Então, no Instagram você pode achar como @SenseInteligência. O meu é Danilo Fedel Oficial. E o SenseBoard, @SenseBoard lá no Instagram. E a gente também tem o www, chama sensecontroladoria.com.br. Maravilha. Obrigado, viu? Obrigado. Que papo, hein, gente? Para você que acompanhou até aqui, compartilhe esse episódio com alguém que precisa tirar o negócio do automático. Segue a gente aí, o hashtag de sucesso no Spotify, YouTube, nas redes sociais. E fica ligado, porque toda semana tem papo que transforma. Nos vemos no próximo episódio. Até mais.